Olá pessoal, hoje nós vamos começar a falar de algumas operações entre vetores e a primeira operação do dia vai ser a soma entre vetores, ou seja, a soma vetorial, certo? Para isso vamos ter aqui uma noção muito intuitiva inicial. Eu tenho um ponto O, imagina que eu tenho um ponto O, um ponto A e um ponto B. E aí eu digo que um rapazinho, né, Giovanni, por exemplo, saiu do ponto O, foi até o ponto A, saiu do ponto A e foi até o ponto B. Eu posso representar vetorialmente o deslocamento desse rapaz como sendo um vetor que vai de O para A, ou seja, o vetor OA, e um vetor que vai de A para B, ou seja, um vetor AB. Se eu quero saber o deslocamento total desse rapaz, eu faço a soma entre os vetores OA e AB. O resultado desse vetor a gente chama de vetor resultante e é o vetor que fecha aqui o meu polígono. Então eu tenho o vetor resultante. Nota que a origem do vetor resultante coincide com a origem do primeiro vetor da soma e a extremidade do meu vetor resultante coincide com a extremidade do segundo vetor que aparece na soma. Então, se eu tenho um vetor U para cá, V para cá e W assim, se eu quero fazer a soma U mais V mais W, o que eu faço? Eu escrevo o primeiro vetor da soma, né, que é o vetor U. Depois, o segundo vetor da soma, eu escrevo a origem dele na extremidade do primeiro, está aqui o vetor V. Depois eu escrevo a origem do terceiro vetor na extremidade do primeiro vetor, está aqui o meu vetor W. O meu vetor resultante é um vetor que sai da origem do primeiro vetor da soma e vai até a extremidade do segundo vetor da soma. Muito bem. Se eu tenho dois vetores que têm a mesma origem, então eu tenho aqui um vetor U e aqui eu tenho um vetor V, como eu faço para descrever o vetor resultante entre esses dois vetores? Bom, a gente traça um paralelogramo formado por esses dois vetores. Como assim? Eu escrevo uma linha paralela ao meu vetor U, uma linha paralela ao meu vetor V. O vetor resultante, ele tem origem na origem dos dois vetores e extremidade no ponto aqui do outro vértice do meu paralelogramo. Está aqui o meu vetor resultante. Ok? Então, essas duas maneiras que a gente representa aí a soma vetorial entre dois ou mais vetores. Ok, pessoal? Até a próxima.